Oi, pastor André, já está aí conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Opa, Deu certo. que coisa boa! Nossa, que bom, Edna acabou de entrar, graças a Deus, no batismo de Cristo. É sempre um prazer esse momento, é sempre uma alegria poder falar do amor de Deus, da presença do Senhor. Com certeza. Mesmo nos dias de tempestade, mesmo nos dias de correria, antes mesmo de orar, só uma coisa que veio na minha mente, que a nossa vida se constitui entre ser Marta e ser Maria. Sim. É nesse Ô, pastora Luciana, tá dando eco na sua... Tá dando... Eu estranho. não sei se tá para todos. Deixa eu abaixar o volume do meu aqui. Deixa eu ver. Eu estou no mesmo local que eu sempre faço as outras. Vamos ver aí. A Edna vai dar um dica pra gente aí, Edna. E agora, será que melhorou? Não sei por que esse é. Agora melhorou. Ah, melhorou? Melhorou. Glória a Deus. Agora Vou tá pedir dando a pra Edna escutar aí também, nitidamente. né? Tá me ouvindo, né? Agora Edna, escreve aí pra gente também. Pra pastora Andréia tá ótimo. E pra você aí, Edna? Escreve pra gente aí, por favor. Ajuda a gente aí, né? Mas ótimo, se tá dando pra ouvir. Eco baixo? Gente, ó, e pra mim não tem diferença nenhuma. Estranho. Ô, Mas Edna, pra o meu você tá saindo normal? Isso, fala aí, Ed. Amém. Ah, sim, Vamos agora esperar. sim. Ah, que bom. As Que bom, lutas graças a vêm, Deus. as lutas vêm, mas o Senhor está conosco. Aonde tem a mão do Sempre. Senhor, Ele aonde tá tem no a mão do controle, né? Senhor, está no controle. Verdade. Amém. Mas antes mesmo só da gente entrar, devido às correrias, a gente precisa de Marta e Maria. Porque Sim. Marta é aquela que corre atrás do lanche, prepara água para lavar os pés, arruma a casa, tira tudo do sofá, né, para receber a visita, preocupa se está faltando alguma coisa, tira as coisas desorganizadas ali. Mas se primeiro nós não nos assentarmos aos pés de Jesus, a gente não dá conta nem de ser Marta. É verdade. Então, ser o momento certo ali como Marta, a gente precisa, antes de tudo nessa vida, ser como Maria, para poder primeiro assentar, ouvir, adorar, glorificar, porque é Jesus que vem e coloca tudo no lugar, ele organiza cada peça, ele trabalha em cada área e ele vai nos dando força e graça para continuar rompendo em fé. Então, desde já eu agradeço a Deus, querida, por estar comigo mais uma vez, é sempre um privilégio, eu estou muito alegre, né? Glória a Deus pela vida que já está aí com a gente, graças a Deus por essa ferramenta que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando a gente usa para a glória do Senhor, isso tem um alcance muito grande. Normalmente, no ao vivo, poucas pessoas acompanham questão de trabalho, compromissos, tantos outros afazeres durante o dia, mas graças a Deus que eu sempre edito e reenvio, porque o objetivo é edificar vidas. Com E que a certeza. palavra alcance o maior número de vidas, que a nossa vida seja edificada, porque a gente precisa o tempo todo de ser edificado, de ser renovado, de ser transformado, e buscar esse Deus fiel, para que nessa busca nós aprendamos a ser fiéis e o busquemos enquanto se pode achar. Então, desde já, muito obrigada, querida pastora Andréia. A senhora fica à vontade para dar uma palavra, e logo após a sua saudação de boas-vindas aí, eu quero te convidar a fazer uma oração, pedindo que o Senhor sempre, sempre seja o centro. Tome direção, tome o controle, porque só estamos aqui por causa dele, e sem ele, nada podemos fazer. Fique à vontade, querida pastora. É verdade. Eu cumprimento, né, a todas. A paz do Senhor, né? A Edna, que já está aí nos acompanhando. É um prazer imenso, né? Nós estarmos aqui, né,
compartilhando. O mais importante é compartilhar da palavra do Senhor, né? É tirar mesmo esse tempo, igual Maria tirou, como a senhora mesmo disse, pastora Luciana, tirou esse tempo para, né, assentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra do Senhor. E esse tempo é um tempo de aprendizado para nós, né? É um tempo de crescimento, é um tempo que nós podemos agradecer ao Senhor, e é uma ferramenta que está sendo usada aí, que alcança vidas, salva, liberta, cura, transforma, né? Isso é importante, porque às vezes nós vemos tantas coisas na internet, né? E poucas vezes ouvimos a palavra do Senhor verdadeiramente. E a palavra do Senhor, ela tem esse poder para transformação. E essa ferramenta é uma ferramenta que tem que ser usada com sabedoria para alcançar almas. Porque o principal é alcançar almas, resgatar essas almas que estão aí perdidas, né, para a glória do nome do Senhor. Amém? Pode orar, então, por favor, consagrando esse momento. Pai, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, por este tempo, por esse tempo que o Senhor, ó Deus querido, determinou. Senhor amado, nós te damos graças. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso que está sentado ao trono, Pai querido, e o Senhor, ó Deus querido, tem abençoado a cada dia. Peço ao Senhor para que o Senhor abençoe cada vida, Senhor amado, que está assistindo e que posteriormente irá assistir, ó Deus querido, essa live. Que seja alcançado os corações, que caia, Senhor amado, em terra boa a tua palavra, já uma terra preparada pelo teu Espírito Santo, adubada, Senhor amado, para que a semente, Deus querido, que será lançada, Senhor amado, encontre, Deus querido, o lugar certo, Pai, e que venha, Senhor amado, produzir uma árvore, Pai querido, e logo depois flores e frutos, Deus querido, de arrependimento para a glória do nome do Senhor. Nós oramos, Senhor amado, convidamos a Ti, Espírito Santo, Pai, Senhor Jesus, para estar conosco. Em nome de Jesus, Tu és o convidado principal dessa live. Hoje, sempre nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A Ivani também acabou de entrar. Seja muito bem-vinda, Ivani. Graças a Deus. É um prazer, é um privilégio. Cada vida é importante, cada vida é única, cada vida é particular diante do Senhor. É verdade. E eu louvo a Deus por esse Deus maravilhoso e fiel. E o tema que Ele tinha colocado no meu coração é: vale a pena ser fiel a Deus. Porque Deus é fiel a nós o tempo todo. Com certeza. É um atributo particular, imutável de Deus. Ele é fiel. E normalmente a gente vê muito esse tipo de frase. Você vê adesivo de carro, de para-choque de caminhão. Eu já vi de pazinha de lixo. Eu já vi versículo bíblico em sachê de maionese, etiqueta de roupa, caixa de sapato, caixa de pizza. Ou então no açougue, você entra lá na padaria, Deus é fiel, Deus é fiel. Mas quando se tem uma aliança com alguém, normalmente se espera a fidelidade das duas partes. Com certeza. Imagina um casamento, o homem e a mulher. E ali o homem fala: eu prometo honrar, respeitar, amar, estar contigo na alegria e na tristeza, saúde, doença, né? Não me apartar de ti. Ele promete a fidelidade. Mas para que esse relacionamento dê certo, é indispensável que também a mulher faça o mesmo voto e os dois o cumpram. Porque se uma dessas partes quebrar esse voto, é impossível essa aliança permanecer com esse vínculo. E é maravilhoso a aliança. Uma vez eu ouvi, eu nunca tinha prestado atenção, às vezes a gente é muito distraído, mas ela não tem um início e nem um fim. Talvez, para quem está assistindo nunca observou, ela é uma só. Ela não tem aquela partezinha que você faz, né, uma tira e depois você solda. Não, ela é única. Então, para que a aliança ela dê certo, é necessário estar firmada das duas partes. E assim é Deus para conosco.
Da mesma forma que é tão bom a fidelidade de Deus para conosco, Ele espera essa fidelidade de nós. E antes de passar para a pastora Andréia, eu quero relatar algo que aconteceu. Acabou de entrar, seja muito bem-vinda, Renata. Renata, que eu amo, graças a Deus, bênção demais. Mas aconteceu, igreja, que normalmente quem acompanha já, as lives são feitas especificamente mais nas quintas. E quando eu convidei a pastora Andréia, eu estava ciente, ela me explicou que, de fato, as quintas-feiras para ela é um pouquinho mais puxada, ela tem um compromisso com a netinha dela. E eu entendi. E quando eu pedi o pastor João, que é ele que faz os folders para mim, eu ainda falei com ele, o pastor João, dia 7, escrevi, dia 7, quinta-feira. Olha só, dia 7 foi ontem e escrevi ainda quinta-feira às 15 horas. E nisso eu fiquei tranquila. E aí, gente, faltando mais ou menos meia hora, assim, 35 minutos, a pastora Andréia me mandou o zap. A pastora Luciana, está confirmado a live para hoje? Eu falei, não, pastor, o folder já está pronto, é para amanhã. Mas com a data de ontem, gente, só Deus para ter misericórdia. E aí, ela falou comigo, tá de pé? Eu falei, amém, pastora, tá de pé. E eu ainda falei com ela, eu abri meu coração, falei, pastora Andréia, a minha cabeça tá para amanhã. Tanto que eu separei alguns ovos, separei a margarina, separei tudo para fazer um bolo daqui a pouco. Eu ia levar na casa da minha tia tomar café com ela, porque eu achava que a live era amanhã. E naquele momento Deus falou comigo, essa passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se nós formos infiéis, se nós falharmos, se nós errarmos, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, nada melhor do que corresponder a esse amor, a essa graça, a esse favor que nós não merecemos. Nós somos infiéis. Por mais que a gente tente, a gente tem que buscar, sim, é uma busca constante. Mas vai ter dia que a gente vai falhar e tem dia que a gente falha feio. Mas assim como Davi, a gente não pode se afastar dos pés do Senhor e clamar por essa misericórdia. E gritar por esse socorro. Porque se Deus levasse em conta as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas enfermidades, as nossas briguinhas, as nossas coisinhas, se não fosse Deus para ajustar e moldar o nosso caráter todos os dias, não estaríamos de pé. Então eu louvo a Deus por esse momento. Esse é o dia que o Senhor já fez. Glória a Deus. Às vezes a gente não esquece a cabeça porque ela está pregada no corpo. Mas Deus é bom. E a gente não pode calar e nem se intimidar. Uma coisa que eu aprendi, pastora Andréia, é que sempre surgirão situações para trazer medo, insegurança, desconforto, para trazer ansiedade, para trazer angústia. E então, naquele momento que eu vi ali a sua mensagem, eu pensei, é hoje que nós vamos falar sobre essa aliança, sobre a fidelidade de Deus e a fidelidade também que o Senhor ele requer de nós. Porque vale a pena ser fiel em Deus. Você só tem a ganhar. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas Ele tem promessa para nós, de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler todos esses livros, você vê a manifestação da graça e da fidelidade do Senhor, e dia após dia, ainda hoje, porque de fato Ele é bom e Ele é fiel. Então é por isso que nós estamos aqui, não somos bons, não somos merecedores. É a graça, é a misericórdia que se renovou todas as manhãs. Então, que nós tenhamos dentro de nós esse temor e essa busca da necessidade de termos essa aliança com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Luciana, é tão engraçado, né? Porque no dia que você me convidou, no dia que eu falei, né? Que eu só poderia gravar live em setembro, ainda dei a data errada, né? A senhora lembra? Não, é no dia 9, que havia numa quinta-feira.
Aí eu falei, Sim, não, Aí a senhora me corrigiu, falou, não, tem que ser no dia 8. Mas tudo Deus tem um plano e um propósito, amém. né? Graças a Deus, né, nós estamos aqui e o Senhor reservou esse tempo mesmo, né, para que a gente fale do amor dele. Né? E interessante que esse tema, vale a pena ser fiel a Deus, eu falei com o Senhor, Senhor, o que eu tenho que levar, o que eu tenho que falar, e me chamou muita atenção a respeito de José, né? Que nós estamos vivendo um tempo de corrupção, um tempo de vários fatos, vários acontecimentos. Ei, meu filho, lindo! Tô vendo Deus te aí. abençoe. Glória a Deus. Vários fatos, vários acontecimentos. E é interessante porque lá em Gênesis 37, que começa a história de José, que vai falar, né? E lá que vai falar que José, ele era temente ao Senhor. A gente vê, né, nas entrelinhas que ele era um jovem temente ao Senhor. E hoje nós vemos muito essa dificuldade da questão de ser fiel a Deus em meio a esse tempo que nós estamos vivendo. Né? E no tempo de José não era diferente, ele tinha as suas perseguições, principalmente dos que estavam ao redor dele, dentro de casa, né? Da própria família, dos irmãos. Sim. E relata muito bem a palavra de Deus, que vai falar que José tinha 17 anos. Fala a idade de José, né? Lá em Gênesis 37, que está escrito 37:1, né? E o 2, a parte A do 2, né? Vai falar assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a família, esta história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava rebanhos com seus irmãos. Então relata muito bem que ele era um jovem, que ele era ali praticamente uma criança, né, ainda, para tomar tantas decisões, né, tantas coisas, né, e nesse tempo que José viveu também não foi fácil. Então a gente olha hoje jovens que precisam ser fiéis ao Senhor, saber separar, porque o José ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo, até chegar o processo dele ser um governador. Né? Passou por várias situações, por várias etapas na vida, mas não deixou de temer ao Senhor. Mesmo em todas as dificuldades, mesmo em todas as circunstâncias, ele não deixou de temer ao Senhor e confiar no Senhor. Né? Então, eu vejo ali esse tema, né? Vale a pena ser fiel a Deus, a recompensa de José, né? No tempo que ele foi ali, passou por toda a situação, mas ele teve uma recompensa lá no final, que é o que Deus já havia prometido para ele. Porque o sonho que José teve nada mais era do que uma revelação daquilo que Deus já iria fazer no futuro para ele. Né? Então, é tão interessante que o Senhor, nós sendo fiel ao Senhor, o Senhor deixa bem claro para nós também que nós teremos uma recompensa. Né? A palavra de Deus fala, nós teremos uma recompensa. Seja nessa terra, seja no futuro, né? Com Ele, na eternidade. Né? Na eternidade, nós teremos ali a eternidade. Né? Às vezes, algumas pessoas chegam a ser governadores, chegam a ser pessoas famosas, que às vezes é promessa de Deus na vida delas, mas a nossa recompensa maior vai ser estar com o Senhor, né? Vencer e estar com o Senhor ali, na fidelidade. E outra parte interessante que eu acho é a aliança que Deus faz, porque na verdade a aliança, ela foi feita, a senhora mostrou da aliança aí, né? Redonda, sem nenhuma, sem o começo, sem o fim, né? E a aliança que Deus faz com Noé. Foi Deus que fez, se a gente for olhar a palavra, Deus fez a aliança com Noé, tanto que ele deixa, né, o arco no céu, né, considerado o arco-íris no céu, para lembrar dessa aliança que ele fez
com Noé naquele tempo. Por quê? Porque achou que Noé ali, fiel a ele, temente a ele, em meio a tantas coisas que estavam acontecendo. Né? E nós vamos ver exatamente isso, a questão de hoje, nos tempos de hoje, voltando esse tema para os tempos de hoje, né? Ser fiel ao Senhor, e nós teremos ali a nossa recompensa. Né? Amém. E todos nós somos provados, né, em relação a diversas situações, porque ninguém é provado no momento em que ele tira de letra, se assim eu posso dizer. E na hora que a senhora começou a falar sobre José, inclusive eu anotei aqui também Gênesis capítulo 38, 39, especificamente no capítulo 39 aqui, quando fala que a mulher de Potifar estava fazendo de tudo para que ele se deitasse com ela, e isso me chamou a atenção. Por quê? Porque ele estava há anos longe dos pais, aonde especificamente do pai, a mãe já tinha falecido no nascimento de Benjamim, estava longe dos irmãos, longe da sua terra natal, então humanamente ninguém a vê, nem o seu senhor, porque ele não estava em casa, seria só os dois ali, um jovem, bonito, atraente, os hormônios à flor da pele, pelo que a palavra fala, nunca tinham conhecido ou estado com uma mulher fisicamente. Então, a gente é provado a respeito dessa fidelidade exatamente nos momentos em que a gente é tentado. Exatamente. É no momento que ninguém está vendo, é na nossa fraqueza, é naquilo que mais nos enche os olhos, porque se a pessoa ela tem uma certa queda na área sexual, assim como Sansão, é ali que ele vai ser provado. Sim. A pessoa que tem uma queda na área financeira, vai surgir situações, dinheiro ou propostas serão colocados diante dela quando ninguém estiver olhando. Então, nós somos provados o tempo todo. E muito mais do que ser fiel ou aprovado por homens enquanto eles estão olhando, é se lembrar que os olhos do Senhor 24 horas estão sobre nós, de fato para nos observar, para que sejamos achados aprovados diante dele. Porque quando você tem uma aliança com o homem, infelizmente o homem, por mais que ele prometa que é a nossa responsabilidade para com o próximo, ele ainda falha. Ele é sujeito à falha, mas Deus não. Então é onde a gente tem que se policiar mesmo, porque o inimigo não vai colocar diante de uma pessoa algo ruim, algo estragado, com um mau cheiro, não, ele vai colocar o melhor, de primeira. Para que, de fato, nós venhamos a cair em tentação. Não é à toa que Jesus, em poucas linhas, na única oração que ele ensinou os discípulos, dizendo, quando vocês forem orar, orem assim, lá o Senhor fala para que peçamos ao Pai, não nos deixe cair em tentação. Porque nós somos provados o tempo todo, dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, dentro e fora do trabalho. O tempo todo o inimigo ele cria situações para nos fazer cair. E para a gente mergulhar nos rios do Senhor, às vezes é tão trabalhoso, é uma luta contra a carne, é uma batalha contra ela, mas para a gente cair é um piscar de olhos. E para a gente voltar a novamente ter essa chama, ter esse fogo, esse brilho nos olhos, é muito difícil. Graças a Deus que, de fato, José era fiel a Deus. E depois a Potifar, o seu senhor ali, dono daquela casa. Porque senão, como que seria lá na frente? Porque tem muita coisa que a gente faz aqui, e a gente acha que não tem nada a ver, ninguém viu, foi só um pouquinho, mas reflete lá na frente. Você vê que Davi, um homem segundo o coração de Deus, na época em que os reis se retiravam para a guerra, era o dia dos reis estarem na guerra. Davi resolveu ficar no palácio. E como diz o ditado, mente vazia é a oficina do diabo, o homem, em vez de estar guerreando, ele foi chamado para ser um guerreiro do Senhor, estava andando de bobeira na sacada do palácio. E então viu que não precisava, caiu em tentação, ali cometeu aquele ato de adultério com Batseba, aquela coisa toda que aconteceu, desencadeou na sua família, tantas mortes, tanta tragédia, e aquilo refletiu na vida dele. Porque Deus, ele perdoa o pecado,
ele perdoa o pecador arrependido, mas o pecado ele não deixa de trazer amargas consequências. Então, quando você busca ter essa fidelidade com Deus, você mantém ali essa presença, essa intimidade, o tempo todo o Espírito Santo ele está ali, te mostrando, te falando. É verdade. Não vai, ou vai, não olha, fica, fala, cala, cuidado, não toca, para que essa aliança ela seja contínua em nossas vidas. Porque aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Ah, mas Deus é fiel, é igual a gente vê, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Mas nós precisamos também buscar ser fiéis a Ele. Em nome de Jesus. Com certeza, eu anotei aqui, é tão interessante, né? Como que o Espírito Santo, ele fala, né? Conosco. Exatamente a respeito de José, né? Da fidelidade de José, de Potifar. Eu anotei aqui também. E todos nós passamos por situações de momentos perigosos, em que nossa fidelidade, ela é testada. Né? A fidelidade nossa é testada. E a tendência do ser humano é de revelar quando se encontra sozinho. Quando se encontra sozinho, aí que é a questão. E aí, você fiel? Tá lá na questão de estar ali com uma mala de dinheiro, né? Às vezes diante de alguma mulher ou diante de algum homem bonito, né, que foi o caso de José ali, que o povo antigamente era muito bonito, ele estava numa terra distante, numa terra diferente, ninguém vai saber, minha família não vai saber, ninguém, né, poderia ter cometido, mas não, foi a questão de ser fiel mesmo. Eu anotei aqui também, pastora Luciana, exatamente, né, como é que é, o Espírito Santo, ele né, faz ali de forma que a gente haja uma concordância naquilo que a gente tem para falar. Né? Então, é quando ninguém está vendo. Mas quando ninguém está vendo, tem alguém vendo. Quando ninguém está vendo, o principal está vendo, que é Deus. Né? O principal está vendo, está de olho, olha, não faz, está errado. Né? Sim, ele fala. E a questão da fidelidade é uma questão que a gente tem que estar sempre olhando para o Senhor. Porque no momento que os nossos olhos se voltam para outro lugar, a tendência é cair. Por isso que a palavra vai nos dizer, aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Davi talvez pensou nesse ponto, né? Não, eu tô de pé, tô na presença do Senhor, né? Tô ali, não vou pra guerra, não. Deixa o povo... Derrubei Golias. Pois é, Deus está comigo, né? E aí, no momento, né, desse, aí há uma queda, tirou os olhos do Senhor, acaba cometendo erro, pega uma mulher, comete um erro e ainda depois comete outro erro, ainda matando o esposo, né, de Betseba. Então, é verdade. Uma questão de estarmos sempre olhando para o Senhor, em oração, em jejum, em consagração, o tempo todo, porque um momento de distração é exatamente naquele ponto que o inimigo coloca alguma coisa para uma tentação para que caia, né? Para que a pessoa caia. Então, nós temos que ter essa percepção de que nós temos que olhar sempre para o Senhor, os olhos do Senhor, porque é Ele que tem que nos guiar, nos orientar, nos direcionar, estarmos sempre olhando para o Senhor. Como foi falado, a senhora mesmo falou a respeito de Jesus, né? Quando Jesus é tentado ali, ele estava sozinho, né, no deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ficar sozinho, né? Estava com fome. O que o diabo foi tentar ele? No pão, na água, né? Estava com sede.
Vai tentar Sim. onde? Nas partes onde que realmente a pessoa tem a necessidade, que é a questão da pessoa que tem a necessidade, às vezes sexual aí, né, muito elevada às vezes, e a pessoa vai cometer algo que que faz a pessoa cair, porque vê a pessoa, uma mulher, né, ou um homem, e é exatamente, e aí, como diz o ditado, né, o diabo ele vem com sapatinho de algodão, vem de mansinho, ele não vem fazendo a maior das folias, mas ele vem devagarinho. Sim. E vai colocando aos pouquinhos mesmo, né? E aí é essa questão de prestar atenção. E fidelidade, pastora Luciana, eu anotei aqui, é uma atitude de quem tem compromisso com aquilo que assume. Né? É uma característica daquele que é leal, que é confiável, em quem se pode acreditar. Então, é essa questão de atitude. Né? Eu sou fiel à pessoa que me chamou, eu sou fiel ao Deus que me chamou, e eu não vou me desviar, né, desse caminho, porque eu vou olhar para o Senhor. Não que a gente não peque, né? Não tem, somos todos pecadores. Sim. Mas quanto mais a gente se desvia do mal, melhor é para nós, que nós temos uma recompensa. Né? E a recompensa do Senhor é certa. Né? É verdade. É verdade. Nós vivemos um tempo que eu acho que eu nunca vi tanta tentação, embora desde que o pecado entrou no mundo, nós sabemos que Sodoma e Gomorra chegou ao ponto de Deus lançar fogo e enxofre, destruir aquele lugar, tamanho era o pecado às narinas de Deus. Mas, hoje em dia, as coisas estão muito escancaradas, escandalosas, e o adulto é tentado, o idoso é tentado, as crianças, até mesmo crianças, elas são tentadas em todo o tempo, e eu nunca vi um momento em que a gente precisasse tanto usar a nossa fé em Deus para permanecer fiel. Porque a palavra fala também aqui em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 10. Ai, eu anotei também, pastora. Ai, oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então é assim, uma fala, a outra pincela em cima, glória a Deus. E aqui é claro, mas essa carta foi para a igreja de Esmirna, nem está de pé mais, só tem as ruínas. Queridos, a palavra não volta vazia, e quando você lê essa carta aqui, o mesmo Deus que falou com Davi, que falou com Daniel, que falou com Moisés, que falou com José, que falou com Josué, que falou com Elias, ele também fala conosco. Lógico que teve aquele recado especificamente naquela hora, naquele momento, mas é impressionante que a palavra de Deus, ela também nos dá grandes lições, porque isso aqui que ele falou para Esmirna está acontecendo nos dias de hoje. É verdade. Aqui, olha, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. E o que Jesus falou? Que no mundo tereis aflições. Todos nós temos. E eu não sei se você já observou, pastor André, que quanto mais tempo passa, é igual aquele regulador do forno, está aumentando a temperatura. Está estreitando. Porque a porta do céu continua sendo estreita. É por esforço, é violência contra a carne. E aqui fala também, o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O que tem de crente já sendo perseguido de forma feroz, de forma terrível, amedrontadora. São vídeos que nós vemos da igreja perseguida, coisas absurdas, coisas surreais. O porquê? Eu querer exercer minha fé em Cristo, chegar ao ponto de ser decapitado, queimado, afogado. Então, isso aqui, queridos, está acontecendo nos 4 cantos do mundo. E aqui também está estreitando contra a igreja. Nós ainda temos essa liberdade, mas, infelizmente, pelo que a gente vê na mídia, a gente ouve até mesmo dentro do meio político, que são eles que, abaixo de Deus, estabelecem as leis para mandar e desmandar no país em que a gente vive, são coisas para apertar para a igreja. E aqui o Senhor segue falando, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, o que Deus falou para Esmirna serve para nós. As tribulações,
lutas, provações, perseguições, e de tudo isso, qual é a minha obrigação como cristã? Como cristão, se eu creio de fato em Deus, é ser fiel até a morte. E somente diante dessa fidelidade, até, queridos, aqui fala, até o último piscar de olhos. Porque não adianta, eu fui fiel até meus 17 anos, eu servi a Deus até os meus 30, eu estou fazendo isso, ou eu já jejuei 40 dias, agora eu vou descansar. Enfim, a gente tem que ser fiel o tempo todo, em todo momento. Né? Porque somente aquele que for fiel até a morte é que vai receber a coroa da vida. Lembrando que antes da coroa de glória, Jesus carregou de espinhos. E se não foi fácil para Jesus, quem dirá para nós? E foi como a pastora falou, o inimigo, ele nos prova naquilo que é o nosso fraco. Às vezes a pessoa está desempregada, vai aparecer uma proposta para ela ganhar, mas é uma proposta indecente, incoerente com a palavra de Deus. Às vezes o cara está lutando para ser fiel, aí vai aparecer, igual aquelas pegadinhas que eles faziam na televisão, cada situação horrível para o cara cair no secreto. Dalila pegou Sansão no secreto. Só que ele foi morto de uma forma terrível como um palhaço na frente dos olhos do inimigo. Foi motivo de chacota e zombaria. Porque o inimigo, ele tampa, ele coloca um pano escuro, pode fazer, ninguém está vendo. Pode negar, ninguém vai ver. Pode tocar, pode olhar, pode isso, pode aquilo. É só um pouquinho, ninguém vai ficar sabendo. Mas aí o que ele faz? Ele expõe aquela falha ao público, para que a pessoa seja ridicularizada, e depois para voltar para a presença do Senhor é muito mais difícil. Então a gente tem que ser fiel o tempo todo, fiel até dentro d'água, é igual Jonas, ele tentou correr, mas lá nas profundezas, no ventre de um grande peixe, ele lembrou do Senhor. Opa, eu sirvo um Deus que ouve, eu sirvo um Deus que é misericórdia, eu não posso abandonar esse Deus porque ele nunca me abandona. Ele é fiel a mim, eu preciso dele. E então ele resolveu buscar, ainda que naquela circunstância, pela misericórdia. O Senhor ordenou aquele grande peixe que vomitasse na praia. Aí ele entendeu, eu preciso ser fiel ao meu chamado. Eu preciso ser fiel à vontade do Senhor. Porque quando a gente é fiel a Deus, ele responde de uma forma extraordinária. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel à palavra dele. Mas não quer dizer que ele vai passar a mão na minha cabeça. Deus é fiel com a palavra dele. Não quer dizer que ele vai ter compromisso com a minha palavra. Então vale a pena ser fiel em Deus. Seja no escuro, seja no claro, diante da multidão ou sozinho, empregado ou desempregado. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. E à medida que a gente busca a presença do Senhor, ele nos respalda, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, ele nos justifica. Com certeza. E a fidelidade é uma questão também de princípios, né? É a questão de princípios, né? E a palavra de Deus toda, se nós formos olhar, a questão de princípio, né? De servir ao Senhor, de fazer conforme a vontade do Senhor. E tem princípios aqui que não podem, de forma alguma, ser quebrados. De forma nenhuma, né? Ser quebrado, principalmente ao que fala, né? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Somente a Ele. Né? Então são princípios que não pode ser quebrado. Tá aqui anotar também, que ainda que ninguém veja, você não faz. E lembra sempre que os outros não podem estar vendo, mas Deus sim. Então é uma questão de princípio. Às vezes as pessoas, nós estamos sozinhos, né? E nós não podemos fazer certas coisas, né? Para que esses princípios sejam quebrados. Nós não podemos quebrar esses princípios mesmo quando nós estamos sozinhos, né? E é exatamente isso. Agora, pastora Luciana, algo importante aqui também que eu anotei, diante disso tudo que nós estamos falando, a questão da fidelidade também é uma questão de processo. Nós vamos ver ali a questão do processo na questão de José,
voltando lá na história de José, houve um processo intenso na vida de José, mas ele não quebrou princípios, né, nem a fidelidade que ele tinha ao Senhor. E o processo ali, se nós formos ver, foi um processo extenso, demorado, mas ele permaneceu fiel. E é a mesma coisa, nós também passamos por esse processo todo, e é no final, né, que o Senhor fala, é melhor o final do que o começo. Né? É melhor o final do que o começo, porque o final, se você permanece, se nós permanecemos fiéis ao Senhor, tem a recompensa. Esmirna, a carta lá de Esmirna, eu até anotei aqui também, né, da questão de Apocalipse 2, a partir as 7 cartas, né, e todas as cartas, por mais que às vezes estava ali a questão de uma repreensão nas cartas, no final das cartas está escrito: ao que vencer, ou ao que for fiel a mim, ao que permanecer fiel a mim, dar-te-ei a coroa da vida, né? Poderá sentar perto do Senhor Jesus. Então, cada uma delas vai relatar no final a recompensa, né? E é a mesma coisa. Hoje nós, na igreja, nós sabemos que nós estamos caminhando, mas que nós teremos uma recompensa no final, que é estar diante do Senhor, que é a nossa salvação. Né? Mas diante de toda essa situação, quantas situações difíceis, né, nós temos que passar como José passou. José passou por situações complicadíssimas, mas não deixou de servir ao Senhor e não deixou. Eu falo uma coisa muito séria com os meus filhos, às vezes quando eu estou pregando, o temor. O temor é o princípio de todas as... Gente, é o princípio de todas as coisas. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós não queremos de forma nenhuma errar. E quando erra, já vem o arrependimento de imediato. Já errou nisso. Calma. Exatamente. Eu tenho algo comigo assim, pastora Luciana. Senhor, feri, machuquei, magoei o Senhor, entristeci ao Senhor, fiz algo que entristeceu ao Senhor. Tu és meu noivo e eu não posso entristecer, eu tenho que estar adornada, eu tenho que estar preparada todo o tempo, sabe? Então, aí erro, imediatamente tem que pedir ao Senhor o perdão. Errou, tem que pedir diretamente, né? Rapidamente, me arrependo, meu noivo, eu estou aqui pedindo ao Senhor perdão, porque as minhas vestes não podem estar sujas, porque nós não sabemos qual momento, qual tempo que o Senhor vai voltar, vai chegar. Então as vestes têm que estar limpas. Pastor Luiz, beijo, saudade! Exatamente isso, pastor Luiz, andar em obediência, né? Porque obedecendo, né, nós teremos aí essa recompensa. Assim como José foi obediente, né? Obediente e tantos outros. Eu coloquei aqui detalhes a respeito de Daniel. Daniel também, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vai falar lá em Daniel 1 que eles eram jovens, né? Não fala, não relata tão certamente a idade deles, né? Teólogos falam que eles tinham na faixa de 17 anos também, 20 anos por aí, mas não relata assim como relata tão nitidamente a idade de José. Deixou bem registrado mesmo, 17 anos, né? Era novinho aí, tá numa caminhada, numa jornada bem novinho. Mas, outro, pastor Luiz, um abraço. Deus abençoe a vida do Senhor e de toda a família. Então, assim, é algo que a gente vê, né, passando, Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis ao Senhor ali, com toda a Babilônia olhando para aqueles 3 ali, mas foram fiéis a ponto de serem jogados na fornalha, né, mas não negaram a fidelidade e a fé no Senhor, porque a fidelidade e a fé também caminham juntas, né? Vão caminhar juntas. E aí foram jogados ali naquela fornalha
e logo depois tiveram a recompensa, porque, né, Deus se manifestou, e aí eles foram ali reconhecidos, olha, reconhecidos como não negaram ao Deus que servem, né? Não se curvaram diante de estátua, né? Mas foram fiéis ao Deus que eles servem. E é exatamente isso, né? Daniel ali na cova dos leões, né? São histórias bem conhecidas, né? E a fidelidade ali permanecendo, sabendo quem estão servindo, e nós temos que saber a questão de quem nós estamos servindo. O Deus que nós estamos servindo é um Deus fiel, é um Deus zeloso, é um Deus que guarda, é um Deus cuidadoso, é um Deus que nos protege. Então nós temos que conhecê-lo, aprofundar em conhecer ao Deus que nós servimos, né? Porque quando nós temos uma aliança, como foi dito no começo, que nós temos uma aliança entre marido e mulher, nós vamos o quê? Nos aprofundar em conhecer. Seja no namoro, numa corte, né? Ali, conhecendo, no noivado, conhecendo, e no casamento ainda continuamos ali nesse processo de conhecer um ao outro. Então, é exatamente isso, é conhecer o Deus que nós servimos. Ter essa intimidade com Deus, porque a intimidade com o Senhor vai trazer o quê? Essa questão da fidelidade maior com o Senhor. Porque quando nós conhecemos superficialmente, às vezes nós não temos esse compromisso, né? E é uma questão de compromisso, de atitude, de compromisso, de estarmos ali nos relacionando com o Senhor e estarmos conhecendo mais a Ele, aprofundando mais. E quanto mais nós conhecemos, mais fiel nós ficamos a Ele. Mais tememos a Ele. Amém. É uma convivência diária, o tempo todo. Porque, às vezes, se a gente perguntar na igreja... quem aí quer que Deus feche a boca dos leões, igual Daniel, Deus fez, aí todo mundo igual quando sai jogo no Mineirão, né? O povo vai à loucura, Deus vai fechar a boca do leão. O povo fica assim, reage de uma forma extraordinária. Mas a palavra fala que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Exatamente. Era uma rotina gostosa, era um costume de Daniel. Já era uma coisa que fazia parte ali do cronograma dele. Para ele era como a gente escova os dentes todos os dias, almoça todo dia. Era um costume sagrado. No mínimo 3 vezes por dia ele parava tudo para virar para a banda de Jerusalém e buscar a face do Senhor. Então não adianta eu levar um evangelho mais ou menos e na hora do aperto, Deus, eu confio, Deus, eu creio. Esses leões não são páreo para o meu Deus, sim, para o nosso Deus, que é fiel. Mas e a nossa vida? Porque pelas nossas atitudes nós seremos julgados ou justificados. Sim. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 2, o Senhor deu um recado através de Azarias. O Espírito Santo tomou a vida dele e disse para o povo: o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele o deixará que o encontrem. Mas, se o abandonarem, ele os abandonará. Então, foi como eu dei o exemplo no início, do marido e da esposa que prometem fidelidade ali no dia daquele lance matrimonial. Não adianta apenas um lado ser fiel. Não adianta apenas um lado tratar com a verdade. Não adianta apenas um lado ele fazer o que deve ser feito. Porque essa união, ela tem que ser uma só. E para que isso aconteça, o Senhor, ele espera de nós uma resposta. Porque o Senhor, ele não deixou a gente, como diz o ditado, a Deus dará. Não. Ele enviou o Espírito Santo para que, através da presença dele em nós, ele despertasse essa fidelidade, essa santidade, essa consagração. Porque o Espírito Santo não está aqui à toa. O Espírito Santo está trabalhando na igreja, através da igreja. Por isso ele está aqui.
Aquilo que aconteceu lá no Pentecostes, que era a festa de Pentecostes, não quer dizer que foi aquele movimento que se chama Pentecostes, que na verdade era uma festa celebrada já pelo povo de Israel desde o Antigo Testamento. Então, aquele mover que aconteceu ali, na vida de cerca de 120 pessoas que estavam unânimes buscando em oração, Deus continua fazendo ainda hoje. Mas eles estavam unânimes em oração. O povo estava buscando, o povo estava clamando. Aqui também eu separei em Salmo 18, a partir do versículo 20, Davi declara: o Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, Deus me recompensou. Tanto que você vê da forma extraordinária que Deus agia e fazia milagres na vida de Davi, mas a gente vê também que quando ele caiu, o juízo veio, e pesado, na vida dos filhos dele. Então, Davi tinha essa consciência. Deus me tratou conforme a minha justiça. Ele me recompensou conforme a pureza das minhas mãos. E eu acho isso aqui fenomenal, versículo 25. Para com o fiel, Deus se revela fiel. Para com o irrepreensível, Deus se revela irrepreensível. Ao puro, Deus se revela ao puro. Mas ao astuto, Deus se revela à altura. Não porque Deus seja astuto, não porque Deus se iguala à maldade, à pobreza da natureza humana. Não, mas porque Deus é justo. A pessoa está plantando veneno, ela vai colher veneno. A pessoa está plantando espinho, ódio, vai colher espinho e ódio. Porque Deus é justo. Então, quanto mais você busca essa fidelidade, essa santidade, mais Deus trabalha em nós, mais Deus molda o nosso caráter, mais as pessoas verão Deus em nós. Eu gosto muito desse exemplo, que ninguém precisa fazer propaganda que crê em Deus, que aceitou Jesus Cristo. Não, a nossa palavra, a nossa vida tem que ser uma carta escrita. Com certeza. O verdadeiro cristão é aquele que, quando ele chega, a presença de Deus chega junto, porque Deus está nele. E as pessoas sentem. As pessoas, elas desfrutam, elas veem esse brilho. É maravilhoso, gente. Quando você não fala nada e alguém, de repente, pergunta: você vai em qual igreja? Aí a gente fica: oi, como assim? Eu não falei nada. Mas por quê? Quando o Espírito Santo, ele se move em você, você é diferente. E essa fidelidade que você busca ter em Deus, naturalmente vai sendo vista e notada. Quando Moisés desceu do monte, ele não precisou falar: eu adorei, eu cantei, eu falei isso, eu orei, eu jejuei. Não, o brilho de Deus estava notório na face dele, era algo extraordinário. Então, esse brilho, ele vai brotando e vai aumentando à medida da nossa busca, da nossa fidelidade ao Senhor. Ontem nós estávamos a questão de estarmos ali orando, né, buscando ao Senhor. Eu estava falando com o pastor Hugo ontem, né? É tão engraçado como que a igreja hoje age, né? Só quando está apertado. Aí quando está apertado, aí começa a buscar com intensidade, e aí começa, né, a buscar com intensidade. Sempre quando está sendo espremido. Né? Sempre quando está sendo espremida, assim como a azeitona, né? É espremida ali, aí começa a pedir ao socorro, né? E nós estávamos comentando a respeito, justamente, estava falando com ele, falando assim: pastor Hugo, no tempo antigo também era assim, o povo se voltava para Deus quando estava no aperto. Aí quando estava ali tudo bem, aí se acalmava e aquela coisa toda. Então, livro de Juízes. Exatamente. E aí eu estava falando com ele, a questão realmente dessa questão de fidelidade. A fidelidade é em todo tempo, é na circunstância boa e nas circunstâncias difíceis. É quando Deus está te respondendo e quando Deus também está em silêncio, quando não está respondendo. Né? Eu estava falando com o Senhor, eu tenho aprendido tanto contigo a questão do silêncio, de quando o Senhor está em silêncio, que eu também tenho que pedir ao Senhor, buscar ao Senhor, adorar ao Senhor, clamar ao Senhor, e diferente porque o Senhor está escutando, mas ainda não
talvez não chegou a resposta, porque o Senhor está observando e está trabalhando ao meu favor. Então eu tenho que aprender também que no silêncio de Deus, ou seja, ou no silêncio de Deus, ou sem a resposta de Deus, ou na tribulação, ou na tempestade, ou na bonança, seja da forma que for, tenho que continuar buscando e sendo fiel ao Senhor. Certo que a recompensa chegará. Certo que a resposta de Deus vai chegar. Indiferente de qualquer circunstância, de qualquer situação que estamos vivendo, a fidelidade nossa tem que continuar. Nós temos que continuar sendo fiel a Deus. Porque Deus, Ele é fiel. Né? Ele é fiel. Igual foi colocado aí, né? Várias placas, né? Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, né? Mas nós também temos que ser fiel, seja em qualquer circunstância, indiferente do que estamos passando, seja no momento de fartura ou seja no momento de escassez, né? Da fartura, porque muitas pessoas pensam que a fartura é ter muito. Não, a palavra de Deus fala que é ter aquilo suficiente para você se alimentar, se vestir, né? Ter o básico, né? Se nós formos olhar, ter o básico. Então, seja na fartura, que às vezes nós temos uma fartura melhor, temos aí até mesmo para abençoar a vida de outros irmãos, ou seja, numa escassez, nós temos que continuar sendo fiéis. Não pode modificar isso, essa aliança não pode ser quebrada. Né? Essa aliança não pode ser simplesmente, eu sou noiva de Jesus, né? Ele é meu noivo, mas tá passando por essa situação, eu vou tirar a minha aliança e vou largar para lá. Quando nós estamos noivos de um ser humano, né? Aprontando, preparando, né? Dizendo assim melhor, preparando para um casamento, seja uma circunstância difícil, nós não tiramos a nossa aliança falando, não, vou deixar aqui. Não, e essa aliança que nós temos com o Senhor é o tempo todo, né? É o tempo todo, e a nossa aliança ela não pode ser quebrada. Nós temos que ser fiéis a Deus em todo tempo, em toda circunstância, né? Em toda circunstância, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Sim, porque às vezes a pessoa ela olha apenas aquele momento, ela acha que não vale a pena, mas Deus, eu vejo que pela fé, assim como Abraão e tantos outros que receberam promessas, o Senhor, Ele fala, sai e vai para uma terra, mas Ele não dá o mapa, Ele não dá a bússola, Ele não dá o GPS, porque isso nos mantém ligados nele, dependentes dele, porque senão a pessoa viveria, vamos por um exemplo, 5 anos já sabendo tudo que ia acontecer. Mas quando a gente não sabe, a gente busca todo dia, em todo tempo, em toda hora, aquela dependência. Até porque a questão do vale a pena ser fiel a Deus, não julgue pelas coisas materiais e nem pelo que seus olhos físicos já alcançam no momento. Mas nós temos esse maior exemplo como o de Cristo, aqui em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas o tempo todo, gente, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Então, a fidelidade com Deus não é uma base de troca. Eu vou dar tanto, você fiel, me desce que Deus vai me dar 100. Eu vou ser fiel nisso aqui que eu vou subir de cargo. Eu vou ser fiel nisso aqui que você está vendo, né, Deus? Que Deus vai fazer. Não, não é dessa forma. É pela fé, entendendo que Deus é fiel para suprir suas necessidades. Isso aí, irmãos, Ele é fiel para suprir. Você não precisa nem ficar desesperado. Ele é fiel para trazer o pão de cada dia. Sim. Mas é você focar os olhos
nele e não em coisas. Porque quando você foca os olhos nele, você foca nas coisas espirituais que ele já preparou para nós. E também aquelas que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus já preparou para aqueles que ele espera. Quando você foca na palavra, você tem eu digo até mesmo essa liberdade, esse desprendimento para você ser fiel. Independente da condição financeira, independente da estação do ano, independente da temperatura que a gente está enfrentando, independente se a sua saúde está top ou então você está sentindo alguma dor, porque a gente é humano. Então, quando você foca na pessoa de Deus, você recebe esse fortalecimento para continuar firme na caminhada. Porque a fidelidade a Deus tem que independer de coisas, pessoas, circunstâncias. Pelo contrário, é nos momentos mais difíceis que a gente vai mostrar essa fidelidade. É nos momentos de dor e angústia que a gente vai adorar, ao invés de pedir mais. Pedir não é errado. Tudo que você pede para a glória de Deus vai ser para o crescimento do reino dele. Mas que nós tenhamos essa fidelidade por quem Deus é, e não pelo que ele pode fazer. Sim, que ele pode dar, né? Que tem muitas pessoas que estão pensando isso, né? Às vezes pensa, não, eu vou ser fiel, como a senhora mesmo colocou, porque vou ser fiel nisso, porque Deus vai me dar isso. Não é barganha, né? Não é. Não é barganha. É a questão de ser fiel pelo que Deus é. E não pelo que Deus pode nos dar, pode nos trazer, ou pode nos proporcionar. É ser fiel ao Senhor pelo que Ele é. Né? E nós temos que aprender, cada vez que passa nessa live, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai, né, adquirindo conhecimento a cada instante. E é tão interessante, pastora Luciana, como que Deus confirmou em meio a toda essa situação que nós vivemos de datas, de trocas aí, em meio a tudo isso, como que Deus confirmou toda a palavra. Né? A senhora anotou em José, eu anotei José, falamos de Daniel, falamos de Davi, né? A senhora anotou a respeito de Hebreus 12, eu anotei a respeito de Hebreus também aqui. Eu falei, meu Deus! Né? Então, assim, como que Deus é fiel? Como que Deus ele é fiel? Né? Olha, né, nessa live que nós estamos fazendo, olha como o agir de Deus... O agir de Deus, como que Deus mostrou todas, a conexão do Espírito Santo para trazer toda a palavra para a senhora, para trazer toda a palavra também ao meu coração. E assim, ser um momento tão gostoso de compartilhamento da palavra, né, de aprendizado, de crescimento a respeito da fidelidade do Senhor, da fidelidade que nós temos que ter com o Senhor, do compromisso, né, de termos ali mesmo, de buscarmos ao Senhor, de estarmos em consagração o tempo todo, de estarmos, né, em oração, como Daniel, né, ficou ali em oração 3 vezes ao dia, orava, buscava ao Senhor, que é uma questão de compromisso, de princípio dele, né, da parte dele também, e também da fidelidade, né, da fidelidade. Por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E a presença de Deus tão perto, quando nós estamos com a presença de Deus tão pertinho, a gente sente a presença de Deus, a gente quer mais. Né? Nós queremos mais. Por mais que, às vezes, o Senhor esteja em silêncio, mas a presença dele é notória. É notória quando estamos conectados com o Senhor, né? E essa intimidade, o conhecer do Senhor, conhecer mais profundamente ao Senhor, nós vamos entendendo isso, que não é uma barganha, não é uma troca. Ah, se o Senhor me der isso, eu faço isso, eu obedeço nisso. Se o Senhor... Não é uma troca, né? É uma fidelidade que nós temos que ter por quem Ele é, né? E não por que Ele pode nos dar, nos proporcionar, nos trazer, né? Nós já teremos aí... Primeiro que nós temos que entender o seguinte, que nós somos peregrinos nessa terra. A primeira coisa que nós temos que entender, que nós estamos numa terra estrangeira,
né? Nós não pertencemos, né? O nosso lugar é pertinho do Pai. Para quem entende, né? Então, quando você está numa terra estrangeira, você não começa a adquirir muitas coisas, não. Você não tem interesse em adquirir muitas coisas, não. Você quer voltar para sua terra natal, né? Quando você... Eu coloquei uma vez, pastora Luciana, a respeito... Estava pregando a respeito disso, de peregrino, né? De ser peregrino. É como se eu tivesse... Vamos supor, eu saísse daqui e fosse lá para o Espírito Santo, vamos colocar aí dentro, né, dentro do Brasil mesmo, fosse lá para o Espírito Santo, né? Mas o meu natural é daqui de Belo Horizonte. E às vezes chega lá no Espírito Santo, eu vou, nossa, a situação, o povo é diferente, as coisas são diferentes, né? E aí você fica ali um tempo, você não vai querer ficar adquirindo muita coisa naquele lugar, mas você quer voltar para a sua terra natal. E é a mesma coisa o céu, né? Nós queremos voltar para o nosso Pai. Então, adquirir muitas coisas nessa terra, nós temos que reconhecer que somos peregrinos nessa terra e que nós temos que ter essa conexão com o Senhor, com Deus, com o Senhor, cada dia mais, para estarmos adornados e quando Ele voltar, né? Voltarmos para a nossa casa, para a nossa terra, né? Vamos assim dizer. Outra questão interessante que eu acho é a questão de Enoque. Enoque foi tão fiel a Deus em meio a tanto causa, em meio a tantas coisas, né? Que o Senhor viu tanto, um relacionamento tão grande e em meio a tantas coisas que estavam acontecendo naquela terra, naquela época, e Deus acha alguém ali, fiel a Ele, temente a Ele, e faz o quê? Toma para si. Toma para si. Por quê? Por causa da questão da intimidade, da fidelidade, de estar buscando ao Senhor, de estar olhando para a face do Senhor e de não se desviar, não se corromper com o mundo, né? Como eu posso dizer, não se envolver. Vamos colocar assim, não se envolver, né? Porque nós como cristãos, nós temos a convicção da nossa fé, e quando é não mesmo. Por isso que a palavra vai nos ensinar. Não, sim, não, né? Então, o que passar disso vem do maligno, né? Então, quando você está numa situação complicada, difícil, é sim ou não. Né? Eu já tive situações, pastora Luciana, bem complicadas, de ter que professar minha família, isso aqui eu não aceito. Isso aqui não cabe. Isso aqui não cabe eu fazer, né? Porque quebra os meus princípios, vou estar ferindo, vou estar ali magoando meu Deus, e isso aqui eu não faço. Então, é questão mesmo da gente olhar para o Senhor e ser fiel a Ele mesmo, né? Em meio a tantas coisas que estão acontecendo, né? Os desenvolvimentos aí, né? Que a gente vê aí, tantas bandejas, né? De coisas do mundo nos oferecendo, e nós temos que, o tempo todo, não aceito. Rejeita isso aí, não aceito. Né? Porque as bandejas vêm cheias, né, pastora Luciana, com tantas coisas desse mundo, mas nós temos que ter a convicção de quem nós estamos servindo, né? Sermos fiéis mesmo. É verdade. E independente da luta que vier, eu creio que a pastora Andréia passa por muitas lutas, turbulências, porque Jesus disse que teremos aflições. Eu também tenho passado. Todos, ricos, pobres, empregados, desempregados, quem está no leito de dor no hospital, quem está gozando de saúde fora dele, crianças, adolescentes. Então, todos nós passamos lutas, todos nós passamos dificuldades, todos nós passamos aflições, mas um dos exemplos que também me marca muito é a vida de Jó, porque Jó é impressionante. Um Deus perfeito, que habita num santo, sublime, nas alturas, soberano, lá do alto ele olhar para essa terra tão corrompida e dizer: eis aí um homem reto, íntegro, puro, que me teme, que se desvia do mal, fiel a mim.
E ainda assim Deus permitiu ele passar toda aquela prova, permitiu Satanás tocar, porque para Satanás tocar Deus tem que permitir, senão ele não toca em nada ainda. Exatamente. Tudo é por um propósito de Deus e para a glória de Deus. E a gente vê que mesmo no momento de tamanha dor, ele perdeu seus 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza. Ele não tinha algumas cabeças de gado, não. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Se fosse nos dias de hoje, Jó estaria no topo da lista dos mais ricos. É verdade. E além de perder os filhos, a riqueza, perdeu a saúde. E a única pessoa que lhe restou foi a sua esposa. Que também no momento de desespero, gente, ela era a mãe, era a esposa. Ela falou, você ainda mantém a sua integridade, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E depois de ouvir isso e daquela declaração maravilhosa que tem até louvor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, Jó, ele entrou numa crise interior muito grande, a ponto de ele ficar bravo, maldito dia que eu nasci. Para que houve colo que me segurou, para que houve seios que me amamentaram, por que eu não fui um aborto? Tamanha dor, tamanha sua angústia, mas contra Deus ele não ousou nada. E ali vem os 3 amigos. Opa, imagina, no momento de dor vão vir 3 dar conselhos e consolo. Não, os amigos marretando. Se você fosse fiel, você não estava passando por isso. Mas Deus, ele é justo, Deus, ele é bom. Como é que você acha que Deus é injusto? E ali vem um 4º amigo e depois a fala de Jó questionando. E aí Deus entra na história e começa a fazer perguntas sem resposta. Né, Jó, qual que é a medida do firmamento, aonde você estava quando eu fiz todas as coisas, os céus e a terra, e Deus estreitando, e lá no final da história, Deus ainda usou Jó para que orasse por aqueles 3 amigos, fez ali uma oferta, um sacrifício em prol deles, orou, abençoou, e o livro de Jó tem 42 capítulos, e somente no 42º é que Deus restituiu tudo a Jó. Ele teve outros 10 filhos, a sua riqueza material ele teve em dobro de tudo aquilo que um dia ele perdeu, as filhas eram as mais belas de toda aquela terra, enfim, Deus mudou e ele ainda viveu por longos anos, morreu em boa velhice, viu os filhos, descendentes dos filhos, dos netos, tá. Mas é aí que me chama a atenção. Momento de dor, até Jó que era íntegro, reto, puro, separado, ele passou. Então, no momento da dor, por mais que você talvez tenha perdido um filho, esse homem perdeu 10 de uma vez. Por mais que talvez você tenha quebrado financeiramente, ou talvez o seu cônjuge, tchau, eu não aguento mais essa situação, não dá pra gente nem continuar junto. Não sei se é uma enfermidade, eu não sei a dor que você está passando, eu não sei. Mas eu só sei que mesmo em tempos de dor, da vida é clara, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer. Porque até no vale, eu sozinho, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, continue sendo fiel a Deus. Ainda que os outros, eu vou largar, ir para a igreja não resolve, orar não adianta, minha vida está indo de mal a pior, eu oro e Deus não me ouve, como se Deus tivesse a obrigação de ouvir e fazer os desejos da hora que Ele quer. Então, independente do tempo que você está orando, da luta que você esteja atravessando, Deus permanece fiel. Com certeza. E Ele é fiel para com aquele que é fiel. Mesmo na dor, na crise, na angústia. Fale com a sua boca. Ainda que tudo diga não com a sua boca, já aconteceu comigo. De passar situações tão extremas, a olhos nus, mas com a minha boca eu falar, Deus, eu continuo confiando em Ti. Eu continuo crendo em Ti. Ainda que eu não esteja vendo nada, ainda que aos meus olhos não há saída, o Senhor é a minha saída. Então, continue fiel. Mas todo mundo está indo embora. Se Deus mandou você ficar, fique e seja fiel. Mas aqui, se você não fizer isso, o patrão vai te mandar embora.
E não vai ter vez para você. Você sabe como é que o emprego está difícil. Ainda que todos estejam caindo na lábia do patrão, seja fiel a Deus. Independente das circunstâncias, seja fiel, sabe por quê? Porque diante de tudo que Jó passou, imerecidamente, Deus permitiu aquilo para que o nome dele fosse glorificado, sim. Mas Jó, ele era íntegro, ele era reto. Mas pelo fato dele ter continuado fiel a Deus, lá, no fim, como a pastora Andréia falou, e a Bíblia relata, é melhor o fim das coisas do que o início. Lá na frente, depois daquele doloroso percurso, Deus mudou a história dele, porque ele permaneceu fiel. Então, a maior prova de você ter que ser fiel, assim como eu, para o nosso próprio benefício, foi o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário. Não importa o que falam ou o que fazem, seja você aliançado com Deus, você fiel a Deus, porque pode ter certeza que ao seu tempo, como Jó declarou, eu sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus há de manifestar a glória dele e restituir em dobro tudo aquilo que um dia você perdeu. Porque o nome de Deus, ele sempre é glorificado na vida daquele que crê nele, Aleluia. independente da circunstância. É verdade. É algo interessante, pastora Luciana, que eu estava escutando uns dias atrás, a questão de quando nós pedimos ao Senhor e ainda não há uma resposta. Eu ouvi uma pregação a respeito disso e eu achei interessantíssimo, embora eu já soubesse disso, aprendi com meu pai na fé, com o meu pastor que pregou e eu aceitei a Cristo, né? Então, não se mova enquanto Deus não te falar para se mover, né? É uma questão de fidelidade, né? De crer naquilo que Deus está para fazer. Não se mova. Jó teve ali esses momentos, falou, né? Não blasfemou contra Deus em tempo nenhum, mas ficou ali, não se moveu enquanto Deus não foi fazendo, né? E aí Deus recompensou. Então, a questão da fidelidade, da confiança, porque tudo anda coligado, tudo anda junto. Fidelidade, fé, confiança, né? Crer no Deus que nós servimos. Então, é não se mover enquanto Deus não falar para se mover. É uma questão de crer, questão de confiança no Deus que pode fazer todas as coisas, né? Jó não se moveu enquanto Deus, né, falou. Aí, quando Deus falou com ele, ore pelos seus amigos, né? Ore pelos seus amigos, amigo assim, né? Mas ore pelos seus amigos, ore, né? E aí Jó, a princípio, né? Os amigos detonam ele, né? No começo, os amigos detonam ele. Mas aí ele fica ali, depois tem uma luta, né, interior, mas não se moveu enquanto Deus não falou. Quando Deus falou com ele, e ele orou pelos amigos dele, e Deus falou com Jó a respeito de que quem criou todas as coisas, quem faz todas as coisas, Deus falando, eu tenho o poder de fazer todas as coisas, eu tiro, eu ponho, eu substituo, eu faço, e aí Deus vem com toda a recompensa para Jó em dobro. Com certeza estaria no top dos tops, né, de riqueza aí, né, porque foi em dobro. Sim. Né? Se já era rico antes e estaria no topo, né? Imagina depois em dobro, estaria bem mais acima. Quem seriam esses homens que estão no topo hoje, diante de Jó, né? E da grandeza que Deus mostrou de ser glorificado, né? Através da vida de Jó, de mostrar quem Deus é, que Deus ele pode fazer todas as coisas, ele muda todas as circunstâncias quando nós somos fiéis a ele. Né? E ele continua sendo fiel. Deus ele não muda, ele continua sendo fiel. Basta nós também sermos fiéis a ele, né? Que com certeza, né, as promessas se cumprem, a recompensa vem, né? E é permanecermos
no momento certo, né, permanecermos ali quietos, esperando o agir de Deus e com os ouvidos apurados para ouvir a voz de Deus e, no momento certo, se movimentar. Amém, glória a Deus. E o motivo que eu dou para você ter essa aliança, essa fidelidade para com Deus, primeiro porque o seu, assim como o nosso, meu e da pastora Andréa, nosso fôlego de vida vem dele. O ar que respiramos depende unicamente dele. Aleluia. Estamos de pé não porque somos bons ou merecedores, mas porque a palavra diz que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Aleluia. E também porque em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grandiosa, espetacular e sobrenatural, que ele deu o que ele tinha de melhor, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Foi pago um alto preço na cruz, para eu viver de qualquer maneira, esperando apenas aqui neste mundo, sendo que nada trouxemos e nada levaremos. Então, vale a pena ser fiel. Você pode observar que tem pessoas aqui embaixo que são merecedoras de confiança, pessoas que têm palavra. Até porque antigamente não tinha promissória, não tinha cartão, não tinha cheque calção, era a palavra. Tem pessoas que são dignas e fiéis. E são pessoas que você dê recompensa de ser fiéis a elas. Agora, imagine ser fiel a Deus, o Criador dos céus e da terra, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso. E o que Ele tem para fazer na sua vida vai muito além de tudo aquilo que você pode conquistar neste mundo. Então, vale a pena, segundo está escrito em Romanos 10, 9, que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Quando você confessa que o Espírito Santo ele vem e ele faz morada. E ele começa a trabalhar no seu caráter, no seu temperamento, ele começa a trabalhar em suas emoções, em seus sentimentos. E à medida que ele vai trabalhando, vai te despertando esse desejo de fidelidade. Vai te dando essa coragem para, se preciso for, perder a vida por ele. Porque ele mesmo diz que aquele que vai ganhar a vida apenas neste mundo, vai perder o que é mais precioso que a vida eterna junto com ele. E aquele que perder a sua vida nesse mundo por amor a ele, certamente viverá por toda a eternidade. Então, entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Jesus não é uma placa, Jesus não é uma denominação. Jesus é o único caminho que te leva direto ao Pai. Quem morreu na cruz não foi a pastora André, não foi a pastora Luciana, não foi o bispo, não foi o apóstolo, não foi o padre, não foi o papa, não foi Pedro, não foi minha mãe que me ama tanto. Minha mãe já falou que ela dá a vida por mim e pelos meus irmãos, eu acredito. A pastora André é mãe. A mãe que realmente ama os seus filhos é uma leoa, dá vida no lugar deles. Mas o sangue das mães não salva. O sangue do melhor pai do mundo não salva. Ele pode estar na frente do filho e tomar um tiro no lugar. Não tem poder para salvar. Então, entrega a sua vida para Cristo. O objetivo dessa live, depois de tudo que nós falamos a respeito de ser fiel a Deus, vale a pena por quê? Porque Ele já preparou um lugar para aqueles que são fiéis. Aleluia. Um lugar onde não haverá choro, dor, lágrima, tristeza, angústia. Vale a pena ser fiel. Então, eu louvo a Deus pela sua vida e eu te convido, seja fiel. Seja fiel, não importa a circunstância, não importa a situação, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, Deus o colocará. Então, essa é a palavra que eu deixo. Eu quero convidar a pastora André para estar fazendo a oração final. E antes da oração, eu agradeço muito, pastora, por a senhora ter aceitado esse convite. E é tão gostoso, né? Às vezes, as primeiras vezes, principalmente a primeira, daquele friozinho, aquela... Ai, meu Deus, e aí? Né? Como é que eu vou entrar? E como é que vai ser? E se eu travar? Irmão, pior é se a internet travar, porque a gente está aqui para falar do amor de Cristo. Né? Então, o importante é que a palavra de Cristo ela esteja enraizada na sua alma.
e que ela produza uma preciosa colheita, 30, 60 e a 100 por um. Eu abençoo sua vida, sua família, abençoo a vida da pastora Andréia, a vida Amém. do Marcos, que é uma bênção, amo muito, a vida dos filhos, a Thalita, o Marcos Roberto, né? Eu achei que era meu irmão, porque meu irmão também é Marcos Roberto. Olha! Eu estava aqui conversando com a senhora e olhando para a foto, eu estou assim, mas Marcos está muito diferente, gente. Aí depois eu vi que era o seu filho, mas que Deus abençoe o Marquinho, abençoe Mariana, abençoe o seu Chico, a sua nora, abençoe também a Letícia, que Amém. vocês possam produzir grandiosamente nessa terra, que nunca falte saúde, paz, alegria, a presença do Senhor guardando, blindando a casa de vocês, Amém. e que você, pastor, a sua família, assim como eu tenho buscado, todos nós que estamos participando dessa live, possamos de fato ser fiel até a morte. Vai valer a pena. Amém. Porque depois de tanta luta e dor, a palavra fala que eu considero como nada, como leve e momentâneo, tudo que nós passamos aqui, em relação àquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Fica a palavra para a pastora Andréia. Glória a Deus. Eu é que agradeço, né? É um prazer, né? Falar da palavra do Senhor é sempre prazeroso, né? Fazer a vontade de Deus é sempre prazeroso. Levar a palavra para outras pessoas que ainda não conhecem ou que estão, às vezes, ainda indecisas em tomar decisões, né? Tomar mesmo, aceitar ao Senhor e ser usada por Deus, né? Fazendo a vontade do Senhor, é gratificante. Né? E saber que o Senhor, Ele nos recompensará no tempo certo, no tempo dele, tirar esses momentos, assim como Maria tirou, nós começamos a falar a respeito, né, no comecinho, tirar esse tempo, como Maria tirou, para falar da palavra do Senhor. Isso aí é como diz, né, não tem preço. Não tem preço. Porque o preço já foi pago por nós na cruz do Calvário. Né? Então, o que cabe a nós é fazermos a vontade do Senhor e proclamar essa fé que nós temos nele, falar da palavra dele a tempo e a fora de tempo, né? Em todos os momentos, levando a palavra do Senhor. É eu que agradeço mesmo, que Deus abençoe a sua vida, pastora Luciana, a sua família, que cada dia você possa ser usada mesmo, cada dia pelo Senhor, que a presença do Espírito Santo invada cada dia a sua vida, e em nome de Jesus, né, estamos ali na Missão Goiânia juntas, caminhando juntas numa só visão, glória a Deus por isso, né, eu que agradeço mesmo, né, amém, posso orar agora? Posso orar? Encerrando, né? Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos, Senhor amado, por este tempo. Nossa, que tempo gostoso, Senhor amado, na presença do Senhor, porque a presença do Senhor é assim, a presença do Senhor nos invade, a presença do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor nos envolve. Cada dia, se deixarmos, iríamos aqui ficar falando do Senhor, ó Pai querido, mais e mais, porque cada vez nós aprendemos mais com o Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, eu te agradeço por cada vida, Senhor amado, que entrou, Deus querido, nessa live, que o Senhor abençoe cada família, Deus querido, abençoe, Senhor amado, aqueles que também irão posteriormente assistir, ó Pai querido, que o Senhor, ó Deus querido, fale ao coração deles, abençoa a vida, Deus querido, da pastora Luciana, Senhor amado, sou grata, muito grata pela vida dela, pela minha irmã, que nós estamos ali caminhando junto, como tenho aprendido com ela, Senhor amado, creio também que ela tenha aprendido comigo, Deus querido, Pai, a Deus querido, e que nós possamos cada dia fazer a vontade do Senhor, permanecermos firmes na vontade do Senhor, no querer do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos. Seja conosco, Deus querido, em cada tempo, em cada minuto, em cada segundo, porque nossa vida, Deus querido, é entregue a Ti, Pai. E que possamos, ó Deus querido, caminhar cada dia numa só visão. Pai, muito obrigada por este tempo, por este momento. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando a cada vida. E vamos continuar aí rompendo em fé um dia de cada vez, porque Deus é bom, sempre sabe o que faz e nunca perde o controle. Com certeza.
Um abraço, viu, querida pastora? Se Deus quiser, estaremos juntas hoje à noite, lá no culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, um abraço e até breve, se Deus quiser. Que Deus abençoe você também, que está conosco, que Deus te abençoe. Vá e dê fruto, que o vosso fruto permaneça, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pastor. Tchau.